Hoje vamos falar sobre dois comandos, o comando trim e o comando extend. Então seria o comando cortar, aparar as linhas, que seria o comando trim, e o comando extend, que seria estender as linhas. Então vamos lá, para que eu uso o comando trim? Geralmente é para cortar as linhas e aparar na própria planta essas linhas aqui, ó, tá vendo? Que passaram ou abrir porta, janela. Então vamos lá, para mim entrar nesse comando trim, eu venho aqui em cima no menu Modify e ele fica aqui, ó, no canto direito na parte superior. Se eu deixar meu mouse parado um pouquinho, você pode ver que ele já vai até abrir um mini tutorial de como eu faço esse comando. Aqui, ó, ele mostra abrindo as portas. Então eu vou clicar no comando e vou selecionar a linha base da onde eu quero cortar as linhas. Então, por exemplo, eu quero tirar todas essas pontas aqui, ó, tá vendo? Então eu vou selecionar essa linha base, vou dar um Enter e depois é só clicar em cada uma dessas pontas, ó. Clique em uma, clique em duas. Se eu quiser, eu posso abrir uma seleção e clicar em duas, três de uma vez, que ele vai cortar. E se eu clicar em outras linhas na tela, ele não corta. Porque ele só corta as linhas que estão cruzando com essa outra aqui, tá certo? Então essa é uma das maneiras de usar o comando. A outra, eu vou apertar ESC para sair. A outra seria como? Eu pego o comando trim aqui em cima e clico Enter, sem clicar em nada, eu só dou um Enter no teclado. E agora, as linhas que estiverem cruzando, elas vão ser cortadas. Então, a linha que eu clico é a linha que sai. Então, como assim? Se eu clicar nessa ponta aqui, ó, é a ponta que vai sair. Por quê? Porque ela está cruzando com essa outra. Se eu clicar desse outro lado, ela vai sair. Por quê? Porque a linha que eu estou clicando é a linha que sai. Então, ó, vou clicar aqui e você pode ver que ele cortou. E se eu quisesse abrir o meio aqui, eu também poderia. É só clicar e abre. Então, as linhas que se cruzam, ele vai cortando a que você seleciona. Eu vou apertar um ESC, vou pegar o comando novamente, trim, aqui em cima, e vou dar um Enter para fazer novamente essa maneira. Então, eu pego o comando e dou um Enter. E depois, ó, é só ir clicando nas linhas que eu quero que saiam. Então, se eu estivesse limpando a planta aqui, abrindo as paredes, ó, é só ir clicando, ó. Então você pode ver, ó, aqui elas estão se cruzando bastante, ó. Eu clico nessa que eu quero que saia, nessa, essa aqui também passou. E assim eu vou vendo, ó, essa aqui. Então, onde eu ver na planta que eu quero que saia, é só dar um pequeno clique, ó. Clico aqui, aqui, e você pode ver que ele vai limpando toda a nossa planta. Então, essa é uma das maneiras de usar o comando trim também. E para falar a verdade, é a que eu mais uso. Para sair dele é só apertar ESC, tá certo? E agora vamos para o comando extend. Então, como funciona? No mesmo lugar do trim tem uma setinha aqui do lado. É só eu clicar na setinha e clicar aqui, ó, extend. E funciona da mesma maneira. Então, por exemplo, imagina que eu quero pegar essas linhas e estender até aqui. Primeiro eu clico até onde eu quero estender as linhas e dou um Enter. E depois eu clico nas linhas, ó. Ou eu posso selecionar todas de uma vez, ele vai tudo de uma vez só. E depois é só dar um ESC para sair do comando. E eu também posso utilizar da mesma maneira que o trim. Eu entro no comando extend aqui em cima, dou um Enter e vou selecionando as linhas que eu quero que vão. E como que funciona? Ela vai até o ponto mais próximo. Então, se eu tivesse mais 3 linhas aqui, ela ia primeiro até essa. Quando eu clicasse de novo, ela ia até a próxima e até a próxima. Eu vou copiar essa linha para vocês verem como que é, ó. Vou copiar ela aqui várias vezes. Vou pegar o comando extend. Não vou clicar em nada e só vou dar um Enter. E agora eu clico na linha que eu quero, ó. Tá vendo? Então, ó, ela vai indo em direção à próxima linha mais próxima. Então, se eu quero até o segundo aqui, é só dar um clique e outro clique. Se eu quero até o terceiro, um clique, 2 cliques, 3 cliques. Tá certo? Então, essa é uma das maneiras. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, pelo teclado agora, ó, e digitar EX de extend e dar um Enter, e depois dar um outro Enter para usar dessa maneira que foi feita agora anteriormente, é só eu vir aqui na planta, ó, e se eu quisesse esticar as paredes, ó, é só eu vir clicando.
E como funciona? E se eu quero esticar para esse lado e não para esse? Você vai sempre contar do meio para o lado que você quer esticar. Então aqui mais ou menos é o meio. Se eu quero esticar para a esquerda, eu clico mais na esquerda. Se eu quero esticar para a direita, mais para a direita. Tá vendo? Ó, eu quis mais para a direita, é só colocar mais para a direita o nosso cursor. Entendeu? Então assim é feito o comando extend. E para utilizar o comando trim pelo teclado é só digitar TR e dar um Enter. Você pode ver que ele já entra no comando. E depois você pode utilizar ele ou da primeira função, que você clica na linha que você quer que as suas linhas cortem, né? E depois as linhas que você querem que saiam. Ou eu dou um Enter no teclado e vou clicando nas linhas que eu quero que saiam. Tá certo? Então esse foi o comando trim e o comando extend. E até a nossa próxima aula.